Bem-vindos a mais um videocast Vozes da Missão. Hoje nosso tema é Missão Albânia e trouxemos uma convidada para conversar um pouquinho sobre como foi essa missão a Madaí. Tudo bem, Madaí? Tudo bom, Adila? Madaí, antes da gente falar sobre a Albânia, conta pra gente como é que você veio parar no Brasil? Então, é uma história um pouquinho engraçada, porque eu nasci na Argentina, sou argentina de nascimento, só que eu cresci no Chile, então eu sempre falo pra todo mundo que eu sou chilena. Uhum. E morando lá no Chile, a minha família tomou a decisão de vir morar aqui no Brasil. A minha família não é família pastoral, nem ministerial, nem obreiro. Mas embarcaram nessa missão. Exatamente. Deus chamou e eles decidiram vir. E eles fizeram esse convite pra mim, de eu vir fazer faculdade aqui no NASP. E com muita oração eu finalmente aceitei. E o que você sentiu quando você chegou aqui no NASP? Bom, foi um choque cultural bem grande. O Brasil realmente não é igual ao Chile em muitos aspectos positivos, na verdade, de forma geral. E foi um desafio aprender uma nova língua, uma nova cultura, fazer amizades do zero, em outro idioma e me adaptar a outra cultura. Mas realmente eu acredito que Deus se manifesta de forma diferente em cada cultura. Sim. E Deus me ensinou aspectos únicos dele que eu só poderia ter conhecido aqui no Brasil. Ai, Madaí. Eu sei que você é muito envolvida com as atividades espirituais aqui do campus. Conta um pouquinho pra gente do que você gosta de fazer aqui. Bom, eu realmente gosto muito de apoiar ministérios. Eu acredito que meu dom está em pregar, então eu coloco isso ao serviço das pessoas aqui da igreja. E também a missão é uma parte muito importante para mim na minha vida espiritual. Porque eu acredito que a fé não é só teórica, a fé é prática. Então, tudo que eu posso ajudar, eu tô ali recebendo convites, eu tô aceitando e tô ajudando a quem precisa. Gente, é sério, a Madaí prega muito bem. Eu já ouvi alguns sermões dela nos cultos aqui no internato e é lindo de ver você se dedicando dessa forma, né? E também dividindo a palavra, dividindo o que você tem aprendido com Deus e dividir para as pessoas ao teu redor, né? E eu acho que o missionário é esse espírito, não é, Madaí? Mas aclarar que não sou eu quem prego, tá? Porque eu sempre falo, eu sou péssima pregadora. É Deus quem prega através de mim e eu tô ali assistindo uma pregação como qualquer outra pessoa. Amém, Madaí. E como foi esse chamado de você ir até a Albânia? Bom, foi no Festival das Missões, se não estou errado no nome, que foi ano passado. Semestre passado. E foi durante os workshops que a gente teve que eu já sempre senti essa vontade de fazer missão, só que nunca dava certo, sempre... Ou a minha família falava, não, você tem que fazer isso aqui primeiro, ou o lugar... Enfim, nunca dava certo. E essa vontade foi renovada em mim durante esse evento, né? E daí eu decidi tomar ação. E eu fui falar com você, não sei se você lembra. Eu lembro, claro que eu lembro. E daí eu perguntei primeiro para os professores dos workshops, o que eu preciso para fazer missão? Eles falaram, aprender outra língua. E eu já sei outra língua, então, o que mais eu posso fazer? E eles falaram assim, fala com a Adila, você conhece ela? E eu, sim, eu trabalho com ela às vezes. Falaram, então, o que você tá esperando? E eu pensei, nossa, é verdade. Deus realmente já preparou o caminho pra mim. Eu tô aqui simplesmente esperando. E eu fui falar com você, e aí você me fez convite pra Albânia. E realmente foi uma surpresa grande para mim, porque eu nunca teria imaginado ir para a Albânia. Pouco eu sabia do país da Albânia e realmente foi uma experiência incrível. E já voltou com a roupa oficial. Tô vestindo a bandeira já. Já tá com a bandeira. Eu também, quando eu fui para a Albânia a primeira vez, eu não sabia muito sobre o país. A gente foi através de um contato de missionários que estão lá. Mas foi uma missão muito enriquecedora, né? Conhecer uma cultura diferente, tão diferente, né? Os Balcãs são muito diferentes. Conta pra gente, então, antes da gente falar sobre a missão em si, o que você fez lá, conta pra gente um perrengue que você sofreu. Eu acho que um perrengue que não foi específico, mas foi uma questão que se manteve durante toda a missão, foi o jet lag, o fuso horário. Porque, para quem não sabe, é uma diferença de 6 horas com a Albânia. Então, no começo foi bem difícil. Para quem não sabe, a gente foi trabalhar com crianças em uma espécie de summer camp que, para ter uma ideia, é parecido com a escola cristã de férias, só que mais extenso. Então, a gente trabalhava durante toda a manhã, desde as 8 da manhã até 3 da tarde, com crianças, sem parar.
E agora você imagina eu com o fuso horário toda cansada. Super cansada, E as crianças pulando, correndo, brigando. E eu, nossa, Misericórdia. bem cansada. Já aconteceu que eu tava sentada, eu quase dormi na frente das crianças. Mas, apesar de tudo, foi incrível. Foi um trabalho que realmente os anjos estavam ali conosco e nos apoiavam, apesar do cansaço do começo. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre como missão ela se manifesta de formas diferentes dependendo do lugar que você tá, né? Então, a Albânia é um país europeu, é um país que até 30 poucos anos atrás era comunista, né? Então, a grande maioria da sociedade é ateia e não muito desinteressados, né, no cristianismo, em saber sobre Jesus ou ouvir sobre igreja, eles não têm muito interesse. Então, as iniciativas ali naquele país são, a gente chamaria de uma forma até sutil, né? Mas o evangelho ele é pregado através de iniciativas sociais, iniciativas com crianças. Então, é um trabalho muito devagar, mas não deixa de ser um trabalho muito, muito importante, né? E hoje a Missão Albânia tem uma escola e vocês atuaram nessa escola, não é? No período de férias, conta um pouquinho sobre que tipo de criança que estava lá, quantas crianças, se eram crianças cristãs ou se eram crianças de outras religiões, como era? Bom, durante as 2 semanas que a gente esteve trabalhando lá, a gente teve aproximadamente umas 15 crianças que mudaram. Mudava cada dia, né? Cada semana, mais ou menos. Mas foram relativamente as mesmas. Todas as crianças, quase todas, eram ateias. Alguns deles nunca tinham ouvido falar de uma Bíblia, de Deus. O que eles sabiam de Jesus era que ele tinha uma estátua no Rio de Janeiro. Era tudo, basicamente. Era a conexão, né? Que talvez eles faziam com você de claro, estar vindo do Brasil. E eles pensavam no Cristo Redentor. Mas tinha uma criança que é adventista, que é a filha do pastor que dirige a missão lá, que é a Clara. E muito querida, a Clara. E a maioria das crianças realmente não tinham contato na casa deles, ou na sociedade, na escola, como a gente está muito acostumado aqui no Brasil. Sim. Ou em outros países, né? E foi um trabalho complicado, às vezes, porque já teve casos de que a gente explicava, por exemplo, Deus criou um mundo, Jesus criou um mundo. Sim. E na seguinte semana, a mesma criança que tinha falado, nossa, tia, eu posso orar com você? A criança voltava falando, não, isso é mentira, Jesus não criou um mundo. E a gente sabia que era os pais que tinham ou mostrado documentário, falado, xingado eles por falar de Deus. Então, era um trabalho, às vezes, cansativo. E com as outras missionárias, que a gente criou um vínculo muito forte, a gente falava muito sobre que é frustrante. Porque você sente que você está construindo e o país chega e joga tudo para o lixo. Mas a gente começou a lembrar experiências que a gente teve de crianças que nos marcaram de por vida. E a gente pensa, nossa, talvez alguma coisa que a gente vai fazer, ou que a gente tem feito aqui, vai ser uma dessas experiências que vai moldar a forma de ser dessa criança. Então, a gente nunca vai saber qual que foi a experiência, o que a gente fez para ajudar, mas Deus sabe, e o Espírito Santo está trabalhando neles. Com certeza, né? O processo, assim, de discipulado e de conversão, ou o processo de conhecer Jesus, é um processo, né? A gente esquece, a gente fala... o processo de conhecer Jesus, a gente quer que seja imediato, mas não é assim. É alguém que planta uma semente aqui, outro que vem e rega a semente, aí outro que coloca o fertilizante, e assim vai uma construção, né? A gente quer, às vezes, que o resultado venha de uma forma imediata, mas a grande maioria das vezes não é assim, né? Mas que... privilégio podermos ser usados por Deus para plantar uma sementinha enquanto o Espírito Santo vai trabalhando, né, no coração da pessoa. E é muito bonito o que eles fazem ali com a escola cristã. É uma escola para crianças do preschool. Eu acho que nesse momento de férias tinha crianças maiores também. Eram crianças desde 6 a 11 anos, mais ou menos. Isso, sim. Tinha algumas que variavam em idade, mas tinha, paralelamente, outras pessoas trabalhando com crianças mais pequenas, de idade menor. Mas a gente, pelo menos, as missionárias, trabalhamos com de 6 a 11 anos, mais ou menos.
ali em Tirana, se eu não me engano, era assim há 2 anos atrás, existia somente uma escola cristã fundamental, e existia a nossa escola adventista, que é o preschool, os anos antes do fundamental. Então imagine, a capital do país, nós temos uma escola cristã e uma escola adventista ali servindo crianças pequenas. Realmente, assim, é um trabalho muito importante que eles fazem ali, não só da escola, mas da igreja e das iniciativas que eles têm naquele país. Conte um pouquinho, então, agora sobre sua experiência com uma equipe. Vocês foram em 4. Como é que foi isso? Foi incrível, foi incrível. Não tem outra forma de descrever a experiência lá. Antes de viajar para a missão, muitas amigas e amigos me falaram, nossa, eu tive complicações quando eu tive meu equipe de missão, eu não me dava bem com uma pessoa, com duas, Sim, já ouvi 3. muito isso. É típico que sempre tem conflito, mas eu não posso agradecer mais a Deus pela equipe que foi, realmente. A gente não se conhecia. Sim. Eu só conhecia a Ellen, né? Que ela estuda também aqui no NASP. Mas Katie e Mariana, que foram lá também, brasileiras, eu não conhecia. Nunca tinha falado com elas. Mas a gente se deu tão bem. E cada uma de nós tinha dons diferentes. Sim. E a gente se complementava. Teve uma confiança, uma parceria entre nós 4 que foi incrível e me ensinou coisas incríveis sobre Deus e sobre como Deus trabalha nas pessoas de formas diferentes. Me ensinou paciência da Mariana, a alegria da Kay, o carinho da Ellen, a dedicação de nós 4 ali no trabalho foi incrível. E cada uma de nós fez o trabalho que as outras não poderiam ter feito no lugar delas. Então, realmente foi uma bênção. Ai, é tão gostoso ouvir isso, Madei. A nossa missão Albânia é um mission trip que organizamos aqui no UNASP, para quem não sabe. É uma missão que realizamos no período de férias. Cada férias é um pouco diferente, né? A gente já teve projetos de construção lá, a gente teve esse summer camp dessa vez, mas é um projeto recorrente, vamos ter no próximo ano. Se você tem vontade de participar, pode entrar em contato com o Núcleo de Missões, que a gente vai te ajudar a participar. E aí até a Albânia e servir em missão, mas também nós temos lá pessoas que servem através do serviço voluntário adventista, que estão lá por um período mais comprido, né? Às vezes 6 meses, 1 ano, e lá eles servem como missionários na igreja, na escola, e nós temos a igreja em Tirana lá, mas também temos igrejas nas cidades ao redor. Você chegou a conhecer algum missionário? Eu cheguei a conhecer 2 missionárias incríveis também, a Carol e a Ana. Carol tá fazendo 1 ano de missão lá, e a Ana também há 1 ano e meio que tá fazendo 1 ano de missão. Porque quando você conhece a Albânia, você se apaixona e você não quer sair de lá. Eu, sinceramente, não queria voltar, porque eu amei a Albânia. E é um trabalho que elas estão fazendo de forma mais profunda, né? Porque elas têm mais tempo. A gente teve um período breve lá, a gente fez o que a gente conseguia, mas era assim, um trabalho de acompanhamento mais contínuo, até que uma delas aprendeu albanês. Nossa, então, que legal! E uma forma de se aproximar às pessoas de lá que o inglês às vezes não vai conseguir. Sim, com certeza. A missão a curto prazo, o Mission Trip, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, né? Normalmente são grupos maiores que a gente leva por um período mais rápido, que tem ali o seu papel é como se fosse acender o fósforo, né? E fazer com que o fogo, então, pegue ali no local. Ele dá o start, ele dá o início. E aí os missionários, então, que estão lá, eles continuam, né, nessa missão, continuam de uma forma e um período mais comprido, exercendo ali o seu papel e criando um relacionamento com as pessoas, né? Você falou sobre a língua, aprender albanês, como isso é importante quando você está servindo em missão, você falar a língua daqueles que você está servindo. Você mostra para ele que eu te respeito muito, eu não estou aqui para mudar a sua cultura ou sugerir algo do tipo. Eu estou aqui para criar uma amizade, criar um vínculo, mostrar para você sobre o que eu acredito e de onde vem minha alegria, de onde vem a minha razão de viver, né? Eu acho que esse é o intuito do missionário. E fale um pouquinho agora, só para a gente fechar, sobre a Albânia. O
que te cativou lá? Você falou que você se apaixonou. Nossa, por onde eu posso começar? A Albânia não é como eu imaginava. A gente tem muitas vezes a impressão, sobretudo em missão, de que quando a gente vai em um lugar, como você falou, é pra mudar. É pra mudar porque eles estão errados e a gente precisa mostrar o jeito certo. Mas não é assim. Não eu é, acredito não. que Deus, ele está presente em cada cultura de forma diferente, como eu falei no começo do podcast. Mas a gente só precisa apontar para ele e mostrar onde que Jesus já está do lado deles. E o que mais me cativou da Albânia, primeiro que me tomou por surpresa, e foi um pouco de tudo, na verdade. O lugar é muito lindo, as paisagens, a natureza, as estruturas, os prédios, a vestimenta das pessoas, as mulheres se arrumam muito, os homens são bem tradicionais, todo mundo toma muito café. Eles também têm uma cultura marcada pela dor, né? Porque eles tiveram um período de ditadura. E é uma questão que a gente teve que ter muito presente ao momento de tratar com eles, mas faz com que eles sejam únicos e eles têm um ponto de vista da vida muito único, muito diferente de outros lugares. Então, para você conhecer realmente a Albânia, você tem que se dedicar. E quando você se dedica, uma parte do seu coração fica lá. Então, verdade. Eu acredito que o meu coração, em parte, está lá ainda na Albânia. Ai, que maravilha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente ter esse bate-papo, falar um pouquinho mais sobre a nossa missão Albânia. E se você tem esse desejo no teu coração de participar com a gente, quem sabe a Madaí vai de novo ano que vem, né, Madaí? Ou talvez outra missão. Se você tem o desejo no teu coração de participar na Missão Albânia com a gente, por favor, entre em contato com o Núcleo de Missões, pode mandar uma mensagem, manda um comentário aqui no vídeo, né, falando, eu quero ir para a Albânia, a gente vai entrar em contato com você e queremos realizar esse teu sonho de ser missionário. Muito obrigada, viu, Madaí? Imagina, obrigada pelo convite. E até a próxima.